Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Jéssica, sou neuropsicóloga e hoje eu vou falar de um tema que eu sempre gostei muito de pesquisar e de ler e de tentar entender algumas vertentes, que é da psicopatia. Como psicóloga, tem uma pergunta que eu recebo com muita frequência quando um crime choca o país. Então, as pessoas sempre me perguntam, por exemplo, se fulano fez isso, então com certeza ele é um psicopata, não é? A resposta curta é não necessariamente. E no caso da Elise Matsunaga, que foi retratado na série da Netflix, é o exemplo perfeito de que, como o senso comum erra ao tentar diagnosticar alguém pela gravidade do crime. Hoje nós vamos fazer uma análise psicológica real mesmo sobre o que acontece na mente de alguém em um caso como esse, usando alguns dados periciais e debates de grandes especialistas da área, como a doutora Ana Beatriz Barbosa, o biógrafo Ulisses Campbell. São duas pessoas extremamente inteligentes na área, possuem total conhecimento do assunto e eu gosto muito de beber do conteúdo deles. Para começar, o interessante é que possamos entender o que é a psicopatia na prática clínica da psicologia. O termo correto é transtorno de personalidade antissocial. Um psicopata real, ele tem uma predisposição biológica. Ele é calculista, ele age por pura utilidade. Ele age com a intenção de poder e, crucialmente, ele possui uma ausência total de empatia e remorso. Ele é uma pessoa que você nunca vai ver ele desestabilizado, desorganizado emocionalmente. No caso da Elise, os laudos periciais e o próprio julgamento, eles não apontaram a psicopatia nela. O ato dela, ele foi classificado como um crime passional, fruto de um estopim emocional. Mas aí vem a dúvida que intriga todo mundo. Se ela não é psicopata, como que ela teve a frieza necessária para esquartejar o próprio marido? Então, a resposta para isso, ela não está em uma mente psicopática, mas sim em um conceito psicológico que se chama dissociação ou distanciamento emocional. Vamos lá entender o que é que significa isso. A história de Elise, ela é marcada por traumas profundos desde a infância dela. E esses traumas, eles são seguidos por anos na própria prostituição que ela passou. Então, para sobreviver psicologicamente a essa realidade de abuso, a objetificação do próprio corpo dela, a mente, ela desenvolveu uma defesa. Ela teve uma capacidade de se desligar emocionalmente da realidade do corpo do outro. Ou seja, em vários momentos ela estava ali, mas na mente dela, ela consegue separar. Era como se ela não estivesse. No momento ali da prostituição, por exemplo, ela fazia o ato, mas emocionalmente ela não estava ali, era apenas o corpo. A mente, ela se distanciava totalmente da situação. O que o biógrafo Ulysses Campbell aponta é que na noite do crime, no meio do pânico todo e do desespero, logo após o disparo que ela fez, esse mesmo mecanismo de defesa, ele foi reativado. E não foi frieza de um psicopata que operou ali, mas foi uma dissociação extrema. Então, a mente dela anestesiou as emoções para que ela conseguisse executar aquela ação de uma forma bem mecânica. Foi uma ação de sobrevivência e de ocultação de emoções ali.
Existe um lado da psicologia que é a vertente da psicologia forense e da medicina legal que ela consegue ilustrar de uma forma muito perfeita essa anestesia psíquica que algumas pessoas têm. Então, em esquartejamentos motivados por puro ódio, o criminoso, ele quase sempre começa cortando a cabeça da vítima, por exemplo. Psicologicamente, isso serve para anular a identidade da pessoa e evitar de encarar o olho ali da pessoa que está morta. A Elise, ela fez o oposto. Ela começou pelas extremidades e deixou a cabeça por último. Então, ela fez todo o processo enquanto o marido estava com os olhos abertos e a boca aberta. Ai, gente, que horror. Então, sobre a ótica da psicologia forense, isso mostra que a desconexão dela com a realidade naquele momento era tão profunda que o olhar da vítima ele já não causava nenhum impacto nela, porque a mente dela não estava agindo de uma forma consciente, ela estava operando em um estado de total fragmentação emocional, ela estava completamente perturbada. É por essa complexidade que o caso dela gera tantos debates assim, de diferentes formas, de uma maneira tão intensa, porque diferente de crimes cometidos por psicopatas puros, onde há uma rejeição imediata do público, a história de Elise ela desperta uma tentativa de compreensão. O crime, ele não nasceu do nada, havia uma dinâmica de relacionamento altamente tóxica e abusiva. O Marcos Matsunaga, que era o marido dela, ele utilizava o poder que ele tinha, que era altíssimo. Ele era muito rico, ele tinha um poder aquisitivo grande. Ele usava isso para humilhar ela de uma forma constante. Inclusive, ele dizia aos amigos que o casamento deles era um programa sem fim, que era uma continuidade dos programas que ele fazia com ela. Então, havia um medo real e iminente dela perder a filha. O crime, ele foi o ápice de uma mente totalmente encurralada, sob pressão, e que não suportou e colapsou. E para concluir isso tudo, gente, como profissional da saúde mental, o meu papel aqui, ele não é absolver ou justificar o ato de ninguém. O crime, ele foi hediondo, injustificável e ela foi legalmente punida por isso. Mas a psicologia forense ela serve para nos lembrar que o comportamento humano ele não cabe em caixinhas específicas. Nem toda crueldade vem exatamente da psicopatia. Às vezes ela vem de uma mente estruturada sobre muitos traumas que, diante de um cenário de violência ali, psicológica contínua, simplesmente a mente se desintegra. Para entender o desfecho de uma história, nós precisamos ter uma coragem técnica mesmo de olhar para os antecedentes que construíram aquela mente. Mas por hoje é isso. Muito obrigada por acompanhar essa análise. Se vocês gostaram e entenderam um pouquinho de como a mente dela funcionou ali, já deixa seu like, se inscreve no canal para que eu possa trazer mais conteúdos como esse e até o próximo vídeo.